Olá, eu me chamo José Arthur e ao longo do último ano, orientado pelo professor Ricardo, eu desenvolvi um estudo sobre a qualidade da informação contábil no setor sucroenergético brasileiro. E o resultado desse estudo foi o artigo Gerenciamento de Resultados no Setor Sucroenergético que eu estou aqui hoje para apresentar para vocês. Antes de tudo, eu acho importante definir o que é gerenciamento de resultados e ele pode ser entendido como um conjunto de escolhas contábeis e operacionais adotadas por gestores e contadores a fim de obter demonstrações contábeis desejáveis. Isso tudo dentro da lei, dentro da norma. O Martinez, que é um dos primeiros teóricos nacionais a estudar o assunto, ele aponta que o gerenciamento de resultados ele é muito perigoso para a contabilidade, porque ele pode diminuir a qualidade da informação. E, ao mesmo tempo, diversos estudos sobre ativos biológicos alertam como a limitação da divulgação dessa conta é uma oportunidade para gerenciamento de resultados. Só para contextualizar, o nosso artigo chama gerenciamento de resultados no setor sucroenergético. Por que no setor sucroenergético? Porque por três motivos essenciais. Primeiro, ele é economicamente muito relevante para o nosso país. Segundo, ele é uma indústria muito complexa e com ciclos e crises próprias. E terceiro, embora seja um setor economicamente muito importante e gerenciamento de resultados é um tema muito relevante para a contabilidade, não tem nenhum estudo que junta os dois. E nessa brecha a gente buscou uma oportunidade de estudar e entender melhor o setor. E isso nos leva ao objetivo desse projeto, que é aplicar modelos de gerenciamento de resultados para avaliar a qualidade de informação das demonstrações contábeis do setor. E mais do que isso, tentar entender alguns motivos que motivam os gestores a fazer uso do gerenciamento de resultados. E aqui eu queria citar Punk e Lee, que foi o artigo que nos inspirou a fazer esse estudo. Eles são três autores coreanos e estudaram o gerenciamento de resultados na Coreia do Sul. E aí a gente vai desenvolver um estudo semelhante aqui para o Brasil. Dito isso, nós apresentamos as três hipóteses que motivaram o estudo. Primeiro, as empresas do setor sucroenergético com maior grau de endividamento apresentam mais indícios de gerenciamento de resultado. Como é um setor muito endividado, faria sentido a gente observar aumentos no gerenciamento de resultado ao longo dos anos. Segunda hipótese, nos anos que antecedem a insolvência, observa-se maior evidência de gerenciamento de resultados, ou seja, quanto mais insolvente a empresa, pior a demonstração contábil dela. E isso motivaria gestores e contadores a fazer uso do gerenciamento de resultados para tentar maquiar essa dificuldade financeira que as empresas estão enfrentando. E seguindo essa lógica, a gente tem a terceira hipótese, que logo no primeiro ano de recuperação judicial, a empresa apresenta redução significativa no gerenciamento de resultados. Por quê? Porque se ela tinha uma pressão sobre o resultado ruim e declara publicamente que ela está em recuperação judicial, ela alivia essa pressão e, consequentemente, deixaria de fazer uso. A gente vai testar essas três hipóteses a partir de agora. Para o teste dessas hipóteses, nós fizemos uso do modelo Jones Standard. O modelo constitui basicamente duas regressões que nós estudamos no Stata. A primeira regressão, ela dá o nível total de accruals, que pode ser de maneira simples definida como a diferença entre o lucro divulgado e o fluxo de caixa realizado. Então, o total de accruals seria a diferença do resultado que não foi realizado em caixa operacional. Esse caixa não realizado ele pode ter acontecido pelo ciclo operacional normal da empresa, então vendas a prazo, compras a prazo, por exemplo, ou por escolhas discricionárias dos gestores. A segunda regressão tenta medir isso. Então ela vai tentar explicar quanto dos accruals vem de atividades operacionais e o que ela não consegue explicar é o erro. E então a gente consegue concluir que quanto maior o erro, maior gerenciamento de resultados que está sendo exercido naquela empresa. Para testar cada hipótese, a gente teve que ainda olhar para características da hipótese. Então, para o endividamento, a gente ranqueou as empresas mais endividadas e menos endividadas. Nós fizemos isso calculando o endividamento delas usando passivo sobre PL. Para a insolvência, de maneira semelhante, a gente usou o termômetro de Canitz para mapear qual era o nível de insolvência daquela empresa ou o risco de insolvência daquela empresa. E para as empresas em recuperação judicial, a gente teve que observar a nossa amostra
identificar quais delas passaram por recuperação judicial e qual ano que começou a recuperação judicial. Por grande parte do estudo ter sido feito com empresas de capital fechado, a gente teve muita dificuldade em levantar os dados. Nós usamos um recorte de 2020, de 2012 a 2020, e usamos o site balanço.com. Nós conseguimos reunir 160 usinas, porém poucas nós conseguimos utilizar, seja porque as informações contábeis estavam mal divulgadas, seja porque havia lacuna nos anos, então divulgavam em um ano e não divulgavam nos próximos. E assim a gente tem, nesse estudo, 87 empresas analisadas. Olhando para os resultados da primeira hipótese, o que nós fizemos? Como eu disse anteriormente, elencamos em quartil e comparamos o primeiro quartil, ou seja, as empresas menos endividadas, com o quarto quartil. E a gente observa que em 2014, 2016 e 2017, o quartil mais endividado não tinha gerenciamento maior que o quartil menos endividado. Em alguns casos, esse gerenciamento era até menor para as empresas mais endividadas. Vide 2016, que as empresas mais endividadas, em média, tiveram um nível de gerenciamento menor do que as menos endividadas. A gente observa isso para 2015 e para 2018 também, quando a gente considera as empresas intermediárias com endividamento médio e as mais endividadas, onde as intermediárias tinham mais endividamento. Olhando para a hipótese 2, a gente observa que o primeiro quartil, só para contextualizar vocês, eram as empresas mais insolventes e o quarto quartil as empresas mais saudáveis. E a gente observa que o gerenciamento de resultados ele vai decrescendo conforme são mais saudáveis os indicadores, ou seja, as empresas mais insolventes tinham maior gerenciamento e as empresas menos insolventes tinham menor gerenciamento. Isso para um recorte do ano de 2020, ok? E observem que os grupos, os quartis, eles não são do mesmo tamanho, porque a gente fez o quartil e depois eliminou algumas empresas que não podiam ser utilizadas, ok? E por fim, na terceira hipótese, a gente tinha 8 empresas em recuperação judicial. Nós pegamos 4 que em comum tinham o ano de 2019 como ano de recuperação judicial. E a gente observou que não há um movimento padronizado se após a recuperação judicial o gerenciamento diminui. Em alguns casos, como a usina D, que fica fácil de observar, o gerenciamento de resultados aumentou após a recuperação judicial. O mesmo vale para a usina C e para a usina A. O que a gente queria destacar, e no próximo slide a gente também vai falar sobre isso, é como, embora não foi o tema do nosso estudo, em 2016 a gente tem um pico de gerenciamento de resultados. E isso pode ser explicado pela mudança da norma de divulgação de artigos biológicos que aconteceu no ano de 2016. Olhando as outras empresas de recuperação judicial, a gente encontra algo parecido com o slide anterior, e aí cada uma teve um ano de recuperação judicial. Para o caso da usina H, a gente encontra redução, conforme esperado. Mas é um caso dentre 8 que a gente analisou e isso não é suficiente para a gente constatar que de fato a recuperação judicial tem um efeito de queda no gerenciamento de resultados. A conclusão disso é que a hipótese 1 a gente não encontrou indícios de que o endividamento e o gerenciamento de resultados estão conectados. A gente já tinha encontrado alguma coisa que corrobora com a nossa conclusão na bibliografia. Lopes e Coelho, em 2007, se eu não me engano, já tinham indicado para isso, mas é uma bibliografia um pouco ambígua. A gente tem literaturas que falam que sim, há conexão, no nosso caso a gente não encontrou. Já para a insolvência, a gente encontrou indícios para aceitar que quanto maior a insolvência, né, os anos que antecedem a insolvência, a empresa gerencia mais. E para a terceira hipótese, a gente rejeita ela porque nós encontramos, inclusive, o oposto, de acontecer a recuperação judicial e o gerenciamento de resultados aumentar. E aí, como nota, a gente deixa a respeito da mudança do artigo do CPC 29, que resultou num pico de gerenciamento. Por último, queria agradecer por você ter assistido até aqui o vídeo. Queria fazer um agradecimento especial ao professor Ricardo, que acompanhou e adiantou todo o estudo. Queria agradecer a Fernanda Lemos, que colaborou no levantamento da amostra, que orientou e nos ajudou aí na confecção do relatório. Queria agradecer mais amplamente a USP e a CNPq por terem dado condições desse estudo acontecer. E qualquer dúvida, o meu contato está aqui embaixo, arturfilho@usp, ficarei muito feliz em esclarecer dúvidas sobre o trabalho. Obrigado.